sabia nada. Aí sempre falava para mim, quem tem boca vai a Roma. Sim, então você ia perguntando, de onde eu pego para chegar em tal lugar? Onde eu desço? Como eu faço para ir em tal lugar? Eu percebi que é verdade, quem tem boca vai a qualquer lugar. E por que o ditado quem tem boca vai a Roma? Porque Roma abria estradas, Roma abria caminhos, então era fácil. Se você tinha boca e quisesse ir a tal lugar, você perguntava, onde eu vou? Como eu faço para ir em tal lugar? Vai aqui, pega esse caminho, vai ali. E como todos os caminhos levavam a Roma, fatalmente você chegaria a Roma, no mundo antigo. E eles abriam estradas para todo lugar, abriam caminhos para que eles pudessem se interligar com as várias partes de todos os continentes conhecidos. E outra explicação para esse ditado, quem tem boca vai a Roma, é que quem tem boca vaia. Ora, vaia, de vaiar, vai a Roma. Porque o Império Romano, quando estava em decadência, era vaiado, criticado. Então quem tem boca vai. Eu não sei qual dos dois significados é o correto. Se é porque quem tem boca pergunta, entra no caminho e vai chegar no fim desse caminho, era Roma. Ou no sentido de vaiar, seja o que for, é só uma parênteses. E aí então, o Império Romano dominava nos dias de Cristo. Foi nos dias de Cristo nos dias do Império Romano que Cristo foi crucificado, correto? E até quando então dominou esse Império Romano? Depois do ano 1000 ainda estava o Império Romano dominando. Mas, no ano 400, até então os imperadores matavam os cristãos, perseguiam os cristãos, e todos já estavam com a sua paciência no limite. Eles não aguentavam mais, mas quanto mais a gente mata esses cristãos, mais parece que eles se multiplicam. E era verdade. O sangue dos cristãos caindo na terra tinha um efeito como de semente. Morria um cristão, nasciam outros. E aí ia se multiplicando. E a igreja crescendo, a igreja se fortalecendo, a igreja ficando cada vez mais influente. Até que entrou um imperador chamado Constantino. Esse camarada muito inteligente. Olha a estratégia dele. Já ouviram falar daquele ditado? Se não pode com eles, una-se a eles. Constantino então falou, eu tenho que acabar com esses cristãos. Mas tudo que os outros imperadores fizeram foi em vão. E quanto mais quiseram acabar com esses cristãos, mais eles cresceram. Aí ele teve um sonho. Ele pensando em como vencer os cristãos, ele teve um sonho. Naquele sonho, ele viu uma cruz. Ele viu uma cruz no caminho dele bem grande. E uma voz dizia a ele, Constantino, por esta cruz tu vencerás. Constantino, por esta cruz tu vencerás. Aí ele acordou, pensou, por esta cruz eu vencerei, como que é isso? Aí veio a ideia, já sei, quem usa a cruz? Os cristãos, é o símbolo deles. Se por esta cruz eu vencerei, esta voz está querendo dizer para mim, me unir aos cristãos. Se eu me unir aos cristãos, eu vou vencer. E muito bem, se eu não posso com eles, eu vou me unir a eles. Olha que ideia. Aí o imperador, ele falou, a partir de hoje eu sou cristão. Aí todo mundo falou, poxa, Constantino, o que é isso? Você é um imperador romano? Os cristãos são contra o Império Romano. Eles falam que eles não se submetem ao imperador, ao rei, porque eles têm outro rei. O reino deles é outro. Todos os imperadores antes de você, Constantino, perseguiram os cristãos, mataram, agora você vai se unir a eles? Que negócio é esse? Mas ele decidiu, eu não vou. E tem mais. Todos do meu império vão ser cristãos. Tem que ser cristão, tem que ser. É conversão por imposição. Já ouviram isso? Aí ele subiu, século IV, depois do ano 400. Aí acabou a igreja. Alguém poderia falar, mas é uma bênção, pastor. Já pensou se tivesse um presidente, um imperador mundial que determinasse que todo mundo fosse cristão? É uma bênção. Todo mundo seria cristão? Não é. Porque a conversão não pode ser por imposição. A conversão tem que ser do coração. Se for por imposição, o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente que não é dizendo que é, porque é obrigado. Eu sou obrigado a ser cristão, mas eu vou na igreja, mas durante a semana eu vou fazer minhas coisas normais, gosto normalmente,
só vou na igreja para disfarçar que eu sou cristão, mas eu continuo sendo igual. Isso acabou com a igreja. O que aconteceu? Na igreja entraram gente de todo quanto é espécie, gente vindo do paganismo, gente vindo da idolatria, gente vindo da feitiçaria, gente vindo de todos os tipos de cultos diferentes. E aí o que trouxeram para a igreja? O camarada que tinha costume de acender vela veio para a igreja. Aí ele falou: Constantino, eu acendo vela, faço missa, rezo para os mortos, posso fazer isso na igreja? Pode. Você só precisa ser cristão, mas os seus costumes você traz. Olha, Constantino, eu fazia isso, fazia aquilo, eu posso fazer isso na igreja? Pode, eu sou o chefe da igreja, eu sou imperador e sou também o chefe. O Estado não pode se misturar com a igreja, né? O Brasil é chamado um país laico, ou seja, um país que não tem uma religião. Todos podem ter a religião que quiser. Mas se o país se envolve, se mistura com a religião, não dá certo. Não dá. A religião não pode estar envolvida no meio da política, a política não pode estar envolvida no meio da igreja. Tem que haver uma separação. Política, Estado é uma coisa, igreja, religião é outra. Aí, muito bem, Constantino, que era imperador, agora já era o chefe da igreja. O chefe. Podemos dizer que aí começou a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Começou aí. Porque agora a igreja não era a igreja dos cristãos somente, era a igreja do Império Romano. Daí que veio a expressão Igreja Católica Apostólica Romana. Católica por ser universal, até aí tudo bem. Apostólica por seguir, estar na base, sobre o alicerce do fundamento dos apóstolos. Só que agora ela já não era mais somente igreja católica e apostólica, era uma igreja também romanizada, era uma igreja romana. Podemos dizer que a partir daí a igreja tomou outro rumo, tomou outro caminho, se enveredou por outras veredas. A partir daí, bom, se Constantino é o primeiro chefe mundial da igreja, quando ele morrer, tem que ter outro. Aí começaram a sucessão dos papas, os chefes mundiais das igrejas. Percebam que com a entrada de todos os pagãos, pessoas idólatras, feiticeiras no meio da igreja, entrou também vários costumes. Acender vela para os mortos, porque começou aí eles querendo imitar os cristãos. Os cristãos dos primeiros séculos se reuniam nos cemitérios, muitas vezes nas catacumbas, para fugir da perseguição. E como as cavernas, catacumbas, cemitérios eram escuros, usavam velas só para iluminar o local. Aí os romanos pensaram assim: olha, vamos acender vela na igreja. Eu via que os cristãos faziam isso nas cavernas, nas catacumbas, quando eles cultuavam. Então vamos trazer vela para a igreja. Como eles acendiam vela no cemitério, eu acho que era para iluminar o caminho dos mortos. Aí foram fazer essas coisas, velas, missas para os mortos. Entrou a doutrina do purgatório, entrou a doutrina da divindade de Maria. Maria era considerada mãe de Deus, imaculada. Aí começaram a trazer idolatria aos santos. Constantino, na minha religião eu tinha um ídolo que eu cultuava, que eu adorava, um santo tal. Posso trazer ele para o meio da igreja? Constantino: pode. Constantino era legal, era o cara que queria ser popular, pode tudo, olha, eu venho, né? A minha igreja é aberta para todos, pode todos, né? Eu sou o chefe mundial da igreja, então pode vir. Acabou com a igreja, arrasou. A igreja, a partir daí, do ano 400 até o ano 1517, mais de 1000 anos, a igreja entrou nas trevas, 1000 anos de trevas. Olha só que decadência. A igreja caiu nessa decadência, nessa mistureba toda, nessa miscelânea, nessa coisa confusa. Durante 1000 anos a igreja permaneceu assim, com todos esses costumes, romanizada, uma igreja do império. 1000 anos, 1000 anos. E os cristãos verdadeiros nessa época, pastor? Olha, eram poucos,
meio da igreja. Eles se reuniam em comunidades, afastadas, separadas, no meio de algum sítio, no meio de algum local deserto. Eles faziam seus grupos aí, porque eles não se misturavam com essas práticas. Mas a maioria aderiu, a maioria participava disso. Até 1517. O que aconteceu em 1517? Veio a reforma. 1517. Através de quem? Tinha que ser um membro dessa igreja romanizada. Alguém que lá de dentro abriu os olhos, falou: peraí, gente, está tudo errado. Ó, vamos abrir as escrituras, não é isso que está escrito ali. Olha o que a gente está fazendo: tentando salvar os mortos, pessoas que já morreram, fazendo missa, acendendo vela, tentando tirá-las do purgatório que não existe, cobrando fortunas para nós realizarmos missas, para tirar essas pessoas do purgatório que não existe. Olha o que nós estamos fazendo, gente, adorando Maria. Aqui na escritura está dizendo que ela era uma simples mulher, virtuosa, sim, agraciada por Deus, sim, mas uma simples mulher como qualquer outra, e nós estamos adorando ela, colocando ela no mesmo nível de Deus. Gente, olha o que nós estamos fazendo com a igreja, colocando santos no meio delas, adorando santo de não sei o que, santo de não sei o que, das fotos. Gente, está errado. Aí ele começou a escrever, um monge do meio da igreja católica apostólica romana, o nome dele é Martinho Lutero. Aí ele escreveu, ele era lá da catedral, de uma das catedrais católicas, a catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele escreveu 95 teses, ou seja, 95 pontos, 95 motivos, maneiras pelas quais ele não estava satisfeito com a igreja, pois a igreja estava fugindo da palavra, das escrituras. Ele era corajoso, esse cara, muito corajoso, tá macho mesmo. Pensou em enfrentar toda uma igreja, toda uma liderança, papa, bispos, cardeais, toda aquela turma. Ele era o único ali, poucos aderiram a ele. Aí ele escreveu 95 teses. Antes da igreja abrir, a catedral de Wittenberg na Alemanha abrir, ele foi lá na porta, ó, fixou aqueles papéis. Olha, gente, estou saindo da igreja. Eu, monge católico, estou saindo dessa igreja porque essa igreja está errada. Tudo isso que estamos praticando até aqui está errado. E aí estão meus motivos. A partir de hoje, eu não faço mais parte dessa igreja. E aí as pessoas chegavam lá e começavam a ler. É mesmo? Isso aí não está na escritura? Isso aqui não está escrito na Bíblia? Isso aqui não. Aí eu vou com você. Alguns foram com ele, outros permaneceram. Esses que foram com Martinho Lutero formaram a igreja cristã reformada, a igreja da reforma, que mais para frente ganhou o nome de protestante, mais para frente ficou sendo conhecida como cristã, mais para frente ficou conhecida como os evangélicos, né? Hoje é conhecido como os gospel. Vários nomes foram dados a essa igreja reformada, mas tudo começou a partir de 1517 com Martinho Lutero. E também, eu não vou entrar a fundo aqui, mas outros movimentos também aconteceram. Quase na mesma época de Martinho Lutero, alguns movimentos como os moravianos, os zwinglianos, grupos que não estavam satisfeitos com aquilo que estava acontecendo na igreja. Esses grupos que eu falei para vocês, que se reuniam nas fazendas, nos sítios, em locais afastados, né? Esses grupos também começaram, fizeram parte dessa igreja reformada. Todo mundo que aderiu, que percebeu que essas 95 teses estavam realmente corretas, que a igreja não estava fazendo aquilo que era o certo, aderiram à reforma. E a igreja passou então agora a ter duas divisões. A igreja que permaneceu como católica apostólica romana, continuou, até hoje existe, não é? Essa igreja que nós conhecemos como a igreja católica, simplesmente nós chamamos de católica, é essa mesma igreja, que desde o século IV se misturou, se corrompeu, fez aquela mistureba, aquela miscelânea toda, trouxe todas aquelas práticas e continua até os dias de hoje. Já dessa igreja misturada, saiu um braço,
uma divisão, que é chamada Igreja da Reforma, que continua também até hoje, que somos nós, os cristãos. É claro que daí depois houve várias subdivisões, se dividiram em batistas, em presbiterianos, em congregacionais, em luteranos, em anglicanos, e até chegar nas igrejas dos dias atuais, aí que hoje é milhões e milhões e milhões e milhões de igrejas, denominações diferentes. Mas tudo surgiu a partir daí. Correto? Vocês entendem agora? Porque muitas vezes os católicos se gabam, nós somos a primeira igreja. Vocês saíram de nós. Mas qual é a primeira igreja mesmo? Qual é a primeira? Qual? Lá em Atos 2, né? A primitiva, a de Atos 2, que começou, foi inaugurada em Atos 2. Só que com o decorrer dos anos, até o século IV, ela se corrompeu, ela se modificou. Aí nós podemos dizer que a igreja do quarto século era a mesma de Atos 2, do primeiro século? Não, já era uma igreja diferente. Os reformados retornaram à sua origem, às suas raízes, as raízes de Atos 2. Por isso que nós podemos dizer, não, vocês estão errados. Vocês não são a primeira somos nós. Porque nós saímos do meio de vocês, mas para retornarmos às origens, aos fundamentos, à base. Então a primeira igreja não é a igreja católica apostólica romana, ela surgiu no século IV. Isso é bom vocês saberem, porque alguém vai perguntar para você, olha, você estuda teologia, como você explica esse negócio aí? A igreja católica é a primeira, vocês saíram de nós, quem está certo? Os primeiros ou quem veio depois? Não, os primeiros não são vocês. Eu ouvi lá na igreja, foi explicado no curso teológico que eu faço, que vocês começaram no século IV, com Constantino, o imperador que instituiu essa igreja mudada, transformada. Nós fazemos parte da primeira igreja, a igreja inicial, onde tudo começou, lá em Atos dos Apóstolos. Nós só voltamos às origens, tá bom? Então, vocês não são a original, vocês são a igreja modificada, a igreja genérica, a igreja paraguaia, a igreja mudada, falsificada. Nós sim é que voltamos para a nossa origem. Então, nós somos a primeira, que nós retornamos, saímos da igreja modificada para retornar. Fala com todo carinho, né? Porque se a gente chegar e falar com ignorância, a gente perde um católico. A gente tem que falar com carinho, com sabedoria, mostrando exatamente, né? Olha, vocês têm boas intenções, vocês querem fazer o coisa, mas é que precisa estudar um pouco da história para conhecer. E a história da igreja é exatamente essa. Está vendo? Ó, como em poucas palavras, em pouco tempo, eu tenho uma visão clara, um resumo geral da história da igreja desde o primeiro século até os dias de hoje. Agora, hoje, passaram-se do ano 1517 até hoje, que nós estamos em 2017, quantos anos, quantos séculos? De 1517 para 2017? 500 anos, né? Mais de 500 anos. E hoje, como nós estamos 500 anos depois da reforma, precisando de outra reforma. A história se repete. Precisamos de outra reforma. Precisamos de novos Luteros para dizer, olha gente, esse negócio da igreja vender sal grosso, rosa ungida, água milagrosa, travesseiro, fronha milagroso, está errado, gente, vocês estão fugindo da escritura. Vamos voltar para a palavra. Olha, esse negócio de pregar só prosperidade, pregar só as bênçãos aqui na terra, está fora, não está na Bíblia. Vamos voltar para a palavra. Precisamos não só de um Lutero, mas vários Luteros, para pregar hoje uma nova reforma, a reforma da igreja. Que a igreja tomou outro rumo. Falta a profecia da palavra. Que na palavra é escrito, não havendo profecia, o povo se corrompe. Faltam profetas nos dias de hoje para levantar a sua voz, para detonar aí nas redes sociais. Olha aí, ó, a voz profética pode usar as redes sociais, as mídias, né? Para dizer, a igreja hoje saiu do rumo, a igreja hoje está cometendo
os mesmos pecados da Idade Média. Precisamos voltar para a Bíblia. Olha, você que está aí enganado, você que está praticando essas coisas que hoje a igreja moderna prega, precisa voltar para as Escrituras. Então é preciso uma nova reforma. Então foram 4 impérios? 4 impérios. Babilônia, Pérsia, Último romano. Babilônia hoje é o Iraque, né? As regiões ali perto do E Iraque. esse meio Pérsia, né? Medo-Persa seria ali próximo. Sabe qual região ficava os Medos-Persas? Na Pérsia. Você vê ali nos mapas antigos, tinha a região do Iraque, não chamava Iraque, tá? Era Babilônia. Aí próximo ali tinha a Pérsia. É legal se a gente tivesse um mapa, né? Mas ainda tem, até hoje? Coloca aí as regiões dos impérios. Isso eu queria saber. Não! Ah, não. O Iraque hoje é fraquíssimo, né? Sem expressão, tirando petróleo e riqueza, não tem expressão. A Pérsia, a Pérsia equivale a qual região hoje? Seria. Só pegando o mapa antigo para comparar com o mapa de hoje. Mas perto daquelas regiões. Tudo aí ficava ali. Iraque, Pérsia, Oriente Médio. Aí depois vinha a Grécia, que também está um pouquinho mais para aqui, para a região da Europa, e Roma, que também está ali perto da Grécia. Está ali naquele meio, que é exatamente em volta de Israel, que é o centro do mundo. Então, essas regiões estão todas ali próximas de Israel, em volta de Israel. Por ser uma região onde tudo começou, que nem o mundo começou exatamente ali no Iraque. O Jardim do Éden ficava no Iraque. Era o centro do mundo. Todas as decisões partiam dali. Hoje o centro do mundo a gente pode dizer que está entre Estados Unidos e Rússia. Mudou completamente, foi inverter os polos. Era ali na região do Oriente Médio que eram tomadas as principais decisões. Hoje, nos noticiários só ouve falar mais Estados Unidos, Rússia, esses grandes impérios. Só que tudo começou ali no meio do globo. Se é que a gente pode dizer que o globo tem no meio, porque não tem, né, uma bola redonda, mas começou ali naquela região. Então, como era o centro, tudo girava em torno daquele centro. O Jardim do Éden era no Iraque? Onde hoje é o Iraque. Deus se tornou uma terra deserta, feia, sem expressão, cheia de guerra, onde era o lugar da paz, o lugar da comunhão com Deus, né? Foi tudo ali soterrado na região do Iraque. E hoje, gente, será que existe um império mundial governando a Terra? Será que existe um império mundial hoje? Estados Unidos, não? Hoje seria e China a gente poderia colocar aí também, né? Porque domina o mundo através dos seus manufaturados, seus produtos eletrônicos, né? O mundo inteiro vive daquilo que a Coreia, a China produzem. Então, são os grandes impérios. Hoje a gente pode dizer que existem grandes impérios que dominam o mundo, né? Não daquela forma violenta, de impor, de dizer que todos eram sujeitos a eles, mas subliminarmente, né, a gente vê uma dominação desses países. Agora, uma coisa, e o Império Romano? Será que ele volta a dominar? Foi o último dos grandes impérios a dominar o mundo. Será que ele volta ainda a dominar? Volta. Está na Bíblia isso? Está. O império do Anticristo será a volta do Império Romano. A volta do Império Romano. Vamos aqui. Eu queria ter tempo para falar sobre isso. A gente vai entrar sobre isso na aula de escatologia, né? É o Império lá. Eles andavam com Bíblia nas graças e dando ao Senhor para todos aqueles que estavam presentes ali. E cantavam louvores e batiam palmas. Agora tem uma grande aqui em Santos. João Pessoa tem um auditório deles ali, Canção Nova. Ou seja,
cultua igual a gente, canta igual a gente, faz tudo igual a gente, só que ainda conserva a adoração aos ídolos. Ainda tem ali a Maria, os lábios, está tudo ali. Então, quer dizer, é uma forma de imitar somente. Agora, o Império Romano, ele volta, gente. Só que volta na pessoa do Anticristo. O Anticristo vai dominar o mundo como se fosse a volta do Império Romano. Por quê? Quem governará o mundo nos dias do Anticristo? Não será um trio satânico? O Anticristo, a besta e o falso profeta. O Anticristo é um governador político. A besta é um sistema administrativo. E o falso profeta, um líder religioso. Aí vocês podem concluir, né? O Anticristo, por ser aceito pelos judeus, vai enganar até os judeus, terá que ser necessariamente judeu. Nascido em Israel? Não necessariamente. Porque qualquer judeu que nasça, onde quer que ele nasça, ele é judeu. Vai ser alguém que tem o sangue judeu, a descendência judia. Isso eu tenho certeza. Ele pode nascer nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas ele vai ter descendência judia, e reconhecidamente judeu. Os judeus vão seguir, vão dizer, esse é o Cristo. Como o império do Anticristo vai ser uma unificação do mundo globalizado, que hoje já começa a desenhar os contornos desse mundo globalizado, documento único, uma língua global, mundo sem fronteiras, tudo começa a ser desenhado. Esse documento único que vocês logo terão nas mãos, já vai ser a base, né? Todo mundo no mundo vai ter um documento único, em vez do chip do cartão, o chip aqui na pele. Então, o mundo será unificado. Para unificar a economia e a política, um líder político, o chamado Anticristo, governador mundial. Como que ele vai unificar o mundo inteiro, num só sistema? Através da besta. A besta é um sistema administrativo, um grande sistema computadorizado. Tanto é que essa besta vai ser uma máquina de computador enorme, um prédio de computador. Olha, aqui nesse prédio está a administração central do mundo. Olha o que nós conseguimos fazer, uma torre babilônica. Lembra da Torre de Babel, que ele unificar todo mundo, unir as línguas? Vai ser uma nova Babel, uma nova Babilônia. Olha, e todo mundo vai ter que adorar aquele grande prédio, aquele grande monumento, porque ali nele está o computador mundial, o centro da administração do mundo. A máquina que conseguiu unificar as pessoas, a máquina que conseguiu trazer paz, a máquina que conseguiu resolver toda a divisão política, toda a desigualdade econômica, toda a distribuição de rendas. Essa máquina, adorem a ela. Ela é responsável por isso. E o grande administrador dessa máquina, desse sistema, merece ser adorado também, o Anticristo. Como o mundo precisa ser? O que divide mais o mundo? Não é a religião? Hoje, na maioria das guerras, não entrou na religião? Por que acontece tantos ataques terroristas? Não é por causa da religião? Ataques terroristas, religião. Muçulmanos contra os cristãos. Estado Islâmico, muçulmano, contra os cristãos contra o católico. Os países têm guerra, principalmente por dois fatores: economia. Se não é uma briga econômica, é uma briga religiosa. Aí o líder mundial vai acabar com isso, unificando a economia. Não tem um país que vai dominar sobre outro, não tem um país que vai ter mais vantagem, vai ser uma economia só, mundo sem fronteira. Acabou a desunião. E o mundo, uma única religião. Única religião. Essa única religião
vai ser a Igreja Católica? Não. Essa única religião vai ser a religião judaica? Não. Essa única religião vai ser a religião cristã, evangélica? Não. Qual vai ser essa única religião? Uma mistura de todas. O Império Romano lá do quarto século fez uma mistura de tudo. Por isso que esse último império dos Cristos vai ser chamado Império Romano, que ele vai trazer novamente essa mistura. É cristianismo misturado com catolicismo, misturado com judaísmo, misturado com feitiçaria, com macumbaria, tudo junto. É uma nova ordem mundial, uma nova e única religião. E essa religião vai ter um líder. Esse líder vai ser chamado falso profeta, que junto com o anticristo, que é o líder político, e junto com a besta, que é o sistema administrativo, governa o mundo. É o trio. Está feito. O trio super fantástico, né? Esse quarteto fantástico, o trio fantástico, que vai ser adorado pelo mundo. Olha, esses três são máximos. O nosso líder político, o nosso líder religioso de uma só religião, e essa máquina administrativa. Arrumou o mundo. E aí? Aí o Império Romano novamente. Porque com certeza, absoluta certeza, essa única religião terá total apoio de Roma. Porque hoje a Igreja Católica já abre, as suas portas para o ecumenismo, para aceitar essa mistura toda. E os cristãos não aceitam. A Igreja Romana aceita essa mistura de tudo. Então vai ser uma porta aberta, eles vão ser os primeiros. Não, o Papa vai dizer, pode contar comigo. Vamos unir tudo. Estamos juntos. Ele é um candidato para ser o falso profeta? É, com certeza. Pode ser outro, pode ser um líder judeu, mas pode ser. Entendeu? Porque vai ser uma mistura.